Oi, gente! Está começando mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim e região. Para me fazer companhia nesta segunda-feira, dia 3 de maio, tenho aqui do meu lado Leandro Zanotto e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia, Leandro. Bom dia, Tayane. Bom dia, Dani. Bom dia a você que acompanha o Café Bom Dia nessa manhã. Obrigado pela sua audiência. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. A gente inicia então esse Café Bom Dia nessa segunda-feira, trazendo as primeiras informações para vocês. E nós lembramos também que você pode participar aqui da nossa programação, deixando seu comentário, falando a cidade de onde você está falando e também aí dizendo o que você está achando das notícias, participando também conosco. Logo mais nós temos a previsão do tempo e também informações sobre a vacinação. Gente, a gente vai começar falando de segurança agora, porque neste sábado uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito que foi registrado no final da tarde do sábado, aqui no centro de Erechim. O fato foi registrado por volta das 18h30 na Avenida 7 de Setembro, esquina com a rua Washington Luiz. O acidente envolveu um automóvel com placas de Erechim e outro de Pinheiro Machado, Santa Catarina. Com o choque, um dos veículos capotou na pista. A colisão mobilizou o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e também a Diretoria de Trânsito. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e o atestado de saúde ainda não foi divulgado, Leandro. Muito bem, olha, para você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho nós vamos falar de um caso aqui em Erechim nesse fim de semana que mobilizou as redes sociais, uma briga que foi filmada aí na Rua Polônia, bem pertinho aqui do centro de Erechim, nessa esquina da Rua Polônia, Camila Maurício Cardoso. Agentes de trânsito foram agredidos e 2 pessoas acabaram presas. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar esse vídeo para você, porque a gente começa falando de uma operação da Polícia Civil que está acontecendo neste momento lá no município de Nonoai. Até o momento não citei muitas informações, mas essa operação começou por volta aí das 4 da manhã, bem cedinho. Os policiais deflagraram essa operação que busca, segundo a Polícia Civil, combater o comércio ilegal de armas e tráfico de drogas. Até o momento, 5 pessoas já foram presas, além de apreensão de armas e munições. Todas, aqui a gente vê várias imagens no Twitter da Polícia Civil nesse momento, que mostram aí esta operação grande que conta com policiais aí de várias regiões aqui do estado para prender aí membros de uma facção criminosa que estariam atuando lá na cidade de Nonoai, que fica bem na divisa com Santa Catarina. Eles são cerca, se eu não me engano, de 15 quilômetros ali de Chapecó, né? Bem na divisa do estado ali, e que é a porta de entrada para os criminosos que trazem aí drogas e armas do Paraguai para o Rio Grande do Sul, acabam se estabelecendo em Nonoai ali, se torna um ponto de divisa, né, para distribuição para o restante do estado, e a polícia tem fechado o cerco naquela região contra os criminosos, Tayane. Bem importante ressaltar essas ações, né, Dani? Polícia aí em ação, combatendo aí as facções, que é bem importante para nós também, né? Não, e lembrando que Nonoai é uma cidade extremamente pequena, né, se a gente for comparar ela com os grandes centros como Erechim, né? Então a gente vê que a questão da droga, as questões do tráfico, eles estão se concentrando ultimamente, nesses últimos anos, a gente pode dizer, nas cidades de menor população. Então, ainda mais se tratando de Nonoai, né, que realmente é a divisa com Santa Catarina e ainda assim é mais próximo, possui vários caminhos para se chegar até, né, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Verdade. Então, de alguma forma, ainda começa, eles se concentram nesses lugares que tem menos população, né, Thay? E trazendo informação agora também, saindo um pouco dessa área da segurança, falando sobre educação, que o ProUni, ele abre as inscrições para vagas remanescentes do primeiro semestre de 2021. Então, o programa de Universidade para Todos abre nessa segunda-feira, hoje, dia 3, as inscrições para vagas remanescentes, aquelas que não foram preenchidas na chamada regular, abertas em janeiro. Os interessados, eles terão até as 23h59 da terça-feira, de amanhã, então, para se candidatarem. As inscrições são feitas a partir do portal do MEC, que é o portal prouniportal.mec.gov.br. O resultado será divulgado no dia 7 de maio, ainda nessa semana. O ProUni, então, ele é um programa que incentiva o acesso ao ensino superior, oferecendo bolsas de estudo em universidades particulares
tanto parciais quanto integrais, para alunos, então, que fizeram o Enem no ano passado, no caso, nesse começo de ano, né? Então, para você que quer ingressar aí na graduação, a gente traz a informação sobre o ProUni. E lembrando, né, Dani, que pode fazer a inscrição aquelas pessoas que têm um salário mínimo e meio, a bolsa integral, que é aquela bolsa inteira, né, por pessoa, e aquelas pessoas que querem a bolsa parcial, que seria a metade do valor, é até 3 salários mínimos, né? Então, tem essas regrinhas, assim, né, que é importante salientar para conseguir essa bolsa, né? Tem que comprovar essa renda e tudo mais. Mas o ProUni é, assim, extremamente importante para quem quer ingressar agora numa faculdade, né, que a gente acompanha toda essa dificuldade de pandemia e é uma das opções aí que eu acho que é bem importante ressaltar, Leandro. Muito bem, vamos voltar a falar de segurança pública. Para você que está nos acompanhando, a gente vai ver na sua tela imagens que o Patrick vai colocar para a gente agora, deste vídeo que mostra uma agressão que aconteceu durante a noite deste domingo, dia 2 de maio, aqui em Erechim. Este caso aconteceu por volta das 8 da noite, quando a sala de operações da Brigada Militar recebeu informação de que um indivíduo alterado estava discutindo com agentes de trânsito lá na Rua Polônia, no centro aqui de Erechim. No local, os agentes informaram que um homem estaria bastante alterado e que, de posse de uma faca, teria lesionado um dos agentes. Porém, o autor já havia saído do local quando a Brigada Militar chegou lá. De posse dessas informações e do veículo em que o mesmo estava, foram feitas buscas e encontrado este homem lá na Avenida José Oscar Salazar, no bairro Três Vendas. O homem foi preso por tentativa de homicídio e uma mulher que estava com ele foi presa aí na direção do veículo e porque ela apresentava visíveis sinais de embriaguez. Porém, ao ser questionado, né, do crime, ele negou a sua identificação aos policiais. Diante dos fatos, foi comprovada a alteração de sua capacidade psicomotora. A mulher foi presa ao ser conduzida até a viatura policial e a mesma se deferiu um chute, danificando a lataria da viatura. Diante dos fatos, o homem de 28 anos de idade e a mulher de 22 anos foram presos. Eles foram levados para a delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O homem foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, conduzido também a mulher ao Instituto Penal lá de Passo Fundo. São imagens realmente impressionantes que mostram aí a agressão entre os agentes do Departamento de Trânsito sendo agredidos por este homem com uma faca, né? E não se sabe ainda o que teria motivado esse crime. A Polícia Civil vai identificar esse caso, já está investigando esse caso, mas o homem que aparece nas imagens aí agredindo, né, tentando, a gente vê aí que ele discute, que ele gesticula, né? Segundo a polícia, ele está com uma faca e acabou esfaqueando aí um dos agentes de trânsito do Departamento de Trânsito. Imagens muito sérias essas, registradas aí por moradores no centro aqui de Erechim, que ganharam o fim de semana às redes sociais. Muito bem, seguimos com outras informações aqui da nossa região. Isso, exatamente. A gente fala agora, antes eu vou falar quem está participando aqui conosco, já tem muita gente ligada conosco. Uma das participações aqui é da Helena Olmo, que ela diz o seguinte: nos altos da Maurício Cardoso é um inferno de segunda a segunda, som alto em carros que sobem e descem a avenida, simplesmente um caos. Não se tem sossego nenhum. Fica aí, né, o comentário da Helena. Temos também participando conosco a Josiane, que diz bom dia, e também a Helena, né, cumprimentando nós, bom dia e abençoada semana para todos nós. Nós lembramos aí que você pode participar, deixe o seu comentário, diga o que você está achando, né, assim como a Helena Olmo ali comentou ali, dando a sua opinião, né, em relação às coisas que estão acontecendo aqui em Erechim. Aí, antes de tu prosseguir, na realidade, com a pauta, eu só queria reforçar, então, realmente o comentário, então, da Helena, que realmente, né, a gente vê que todo final de semana existe o pessoal reclamando aqui dos altos da Maurício, em questão não somente das agressões que acabam acontecendo, porque, se eu não me engano, também na sexta-feira aconteceu um tumulto aqui em cima, pelo que eu vi nas redes sociais. Então, acontecendo, a partir dessas aglomerações também, que estão se concentrando de novo aqui em cima, a gente vê quando a gente dá uma passeia durante a noite, a gente vê que a aglomeração está acontecendo aqui na Altos da Maurício, né? Além agora do caso do que aconteceu ontem, né? Sim. Que, querendo ou não, a gente vê um indivíduo com uma faca agredindo
agredindo de alguma forma e possivelmente numa dessas poderia tirar a vida, né, desse trabalhador. Então a gente vê o quão complicado está sendo essas últimas semanas e a gente não pode deixar de falar que, querendo ou não, essa volta das aberturas dos bares também ocasiona de alguma forma essas aglomerações nos canteiros aqui da cidade, né? Então a gente sempre reforça e pede também para que não aconteça, né, que o pessoal tenha um pouco mais de conscientização em relação a isso, não somente também em relação à pandemia, ao coronavírus, mas também a questões das pessoas que moram nessas regiões, Verdade. né? Verdade. E também ressaltar o respeito aos agentes do Departamento de Trânsito. A gente viu que neste caso não foi só os agentes, né? Depois acabou também os policiais militares aí sendo agredidos, né? Segundo a nota da Brigada Militar neste caso, né? Então, mas a gente pede sempre o respeito aos agentes de trânsito, Departamento de Trânsito, né? Muita gente não respeita os agentes de trânsito, diz que eles não são polícias e tal, mas eles são um órgão de fiscalização, estão ali para cuidar, para poder fiscalizar, né? E muita gente também está falando a questão das câmeras de segurança, né? Porque a Brigada Militar tem as câmeras naquela região, inclusive, se eu não me engano, tem 2 pontos aqui no Alto da Maurício com câmeras de vídeo monitoramento. E por que a Brigada Militar não agiu naquele momento, né? Então, a gente ao longo do dia vai seguir falando desse caso, mostrando aqui na TV Bom Dia, para que a polícia reforce aí o policiamento nessa região que os moradores têm se preocupado muito, fica no centro aqui de Erechim, né? Exato. Exatamente. Gente, então, prosseguindo com as informações, agora a gente fala uma notícia aqui a nível local, que teve, então, no dia 1º de maio, a carreata pelas ruas de Erechim, em defesa das ações do presidente Jair Bolsonaro. Informação já está no nosso site, apurada pelo jornalista Rodrigo Finardi, e que ele coloca aqui, né? A carreata, então, saiu da rua Sidney Guerra, por volta das 14h30, ingressando na rua Reinaldo Angonese até a rua Henrique, no sentido centro de Erechim, pela rua JB Cabral e também Luiz Hermínio Berto. Ingressaram na Avenida Maurício Cardoso pelo viaduto Rubem Berta e depois desceram a Avenida a Maurício Cardoso e a 7 de setembro. Em frente à Prefeitura de Erechim, dezenas de pessoas esperavam a carreata organizada pelo Grupo B38 Municipal. A nível de Brasil, o B38 é formado por militares e tem como fundador o coronel da Reserva da Aeronáutica Marcos Coure. Os pilares da sustentação do grupo são Deus, Família e Pátria. A manifestação teve como pauta, entre aspas, o voto impresso e auditável, fecha aspas. E também o abre aspas, eu autorizo o presidente a agir, fecha aspas. E foi ordeira com os participantes vestindo o verde, amarelo e os carros também enfeitados com o ato. Para onde passavam, né, mais pessoas ingressavam na carreata com buzinaço, execução do hino nacional e defendendo ali a política do presidente Jair Bolsonaro, né? Essa ação aconteceu aqui em Erechim e no nosso site você acompanha mais detalhes e também outras fotos, né, como foi essa ação em Erechim. Muito bem. É importante, né, a manifestação num país livre, direito e democrático como o Brasil, né? Houve também. As pessoas podem se manifestar, desde que nem a gente sempre pede, né? Que as pessoas sigam aí se cuidando, né? Usando máscara, procurando distanciamento, evitar a aglomeração. No caso da prefeitura aqui de Erechim, a gente vê muitas pessoas próximas, né? É muito perigoso isso, mas é importante, é importante a manifestação, que as pessoas se manifestem, apresentem os seus direitos, né? Nós temos um país onde isso é permitido e graças a Deus se pode falar o que se tem, né, vontade, né, expressar aí, desde que uma forma respeitosa com o outro, claro, e, né, mas tem que se cuidar nesse momento de pandemia, sempre. Exatamente, antes de passar para a Dani, só vou falar, tem mais gente participando aqui conosco, a Lourdes, bom dia, a Maria Adelaide também, bom dia, ótima semana a todos. Temos o Paulo Bigolin, que diz assim, diante desses fatos, que mais uma vez acontece, seria uma boa ideia termos a Guarda Armada em Erechim. Tá aí uma sugestão, né, do Paulo. E também outras pessoas também participando, comentando aqui, compartilhando também aqui a nossa programação. E você fique ligadinho que tem mais informações aqui para nós, Dani.
Informação em nível nacional, a gente traz agora informação sobre a CPI do Covid-19, a informação trazida pelo G1, que traz a fala do próprio Renan Calheiros, que diz que não é recomendável, diz o relator da CPI, sobre eventual encontro com o Bolsonaro. Apesar disso, o Renan Calheiros disse que está aberto ao diálogo, menos com o ministro do governo. A CPI da Covid houve primeiros depoimentos nessa semana. Depois da ligação do presidente Jair Bolsonaro ao governador de Alagoas, Renan Filho, e do encontro com o ex-presidente José Sarney, num gesto do governo ao MDB, o relator da CPI da Covid, o Renan Calheiros, do mesmo partido, o MDB, disse que até agora não foi procurado pelo Planalto e não é o momento para se encontrar com o presidente da República. Diz ele, da mesma forma que não é recomendável me encontrar com o ex-presidente Lula, também não é recomendável um encontro com o presidente Bolsonaro. Como relator, tenho que manter a isenção, afirmou então Renan Calheiros. A CPI da Covid-19 vai estar sendo votada ainda nessa semana em relação às próprias os processos que estão recorrendo, né, em questão do que aconteceu. Então, o presidente Jair Bolsonaro até tentou se manifestar, tentou um diálogo com o Renan Calheiros, mas acabou não conseguindo, então, prosseguir com essa conversa. Até porque a gente vê que tem um jogo aí político, de alguma forma, entre os partidos, e o presidente da República, como, né, o maior escalão do nosso governo, tentando, então, se manifestar também em relação a isso. Porém, né, a gente sabe que esses próximos passos ali estão indo de encontro ao próprio ano que vem, né, 2022, que é a eleição, nossa eleição para presidente aqui do Brasil. E também essas questões que a gente viu nesse final de semana, das manifestações, também dizem muito como vai ser o cenário em 2022, né? Verdade. A gente vê que o pessoal está pedindo, então, o voto não sendo o voto a partir de urnas, mas o voto impresso, não é impresso que se fala, o voto... É que eles pedem que a pessoa vote ali na urna e que saia o comprovante, né? Isso, o comprovante, né? Então, a gente vê que ano que vem a gente vai estar passando por um momento, querendo ou não, delicado, a partir das candidaturas que vão estar sendo lançadas, né? Então, a gente vê que esses reflexos acabam batendo não só na gente, né, como brasileiros e também como indivíduos, mas também na questão da pandemia, né, desse problema de saúde que a gente está vivendo. Na questão do voto impresso é bem complicada a história, né? Porque é o seguinte, o que vai garantir que a pessoa saia da zona eleitoral sem levar esse papel junto, né? E daí daqui a pouco ela imprime o voto lá, dela olha, não, tá beleza, dela joga o papel fora, ok. Ou ela rasga, ou queima, ou sei lá o que faz com esse papel. E daí depois ela vai dizer, mas o meu voto não saiu na urna como ele deveria ter saído. Como que vai ser conferido para quem que o Leandro votou? Aí começa aquela outra história, a compra de votos, né? O voto de cabresto, que era antigamente, né? Que era no passado, há muitos e muitos anos atrás, né? Que se o pessoal compra o voto, aí é um comprovante exatamente do voto comprado, saindo da urna, né? É um absurdo isso, né? Para tu parar para pensar essa história. Então, tem que se pensar melhor como é que vai funcionar essa questão do voto impresso, né? Até um desafio que nós vamos provocar aqui para o Bom Dia Entrevista, para trazer alguém para tentar explicar como é que vai funcionar se caso isso entrasse em vigor, né? E também essa questão do jogo político do presidente Jair Bolsonaro, a preocupação é grande por parte do governo, porque nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa com o Donald Trump, e isso enfraqueceu muito ele nas eleições do ano posterior. Então, um ano antes aconteceu. E a preocupação do presidente Bolsonaro é exatamente essa, de que uma CPI possa enfraquecer a candidatura dele de 2022 à presidência da República, né? Então, tudo o governo tenta fazer essas articulações para tentar dividir um pouco o peso dessa CPI com governadores e prefeitos, né? Segundo o governo ali. Mas o Renan Calheiros quer deixar isso na esfera federal e já deixou bem claro que vai começar ouvindo aí os secretários. Vamos acompanhar os próximos capítulos, né? Verdade, muita coisa para acontecer, né, nos próximos anos, aí muitos desafios também, né? Principalmente que ano que vem é ano de eleição, né? Sim. Então vai ser bem complicado. Bem complicado. Gente, falando agora uma notícia a nível local, nós temos, desde sexta-feira já está iniciada a campanha do agasalho. E até nós comentávamos na sexta-feira que uma das novidades é que as pessoas podem fazer a doação por meio do Pix.
Então, desde sexta-feira aqui em Erechim, né, a ação que ela é apoiada pela Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL de Erechim, junto com a Prefeitura e também a Secretaria de Assistência Social e a Coordenadoria da Mulher. Essa campanha vai acontecer até o dia 30 de maio. E neste ano, a campanha está priorizando a arrecadação de cobertores novos ou também cobertores que estejam em bom estado de uso, né? E as pessoas podem doar, então, ou levando até as lojas que tenham aquele cartaz da CDL identificado, podem levar até esses locais, ou também fazendo uma doação por meio do Pix. E aí a pessoa pode enviar, então, a doação na chave de acesso da cdl@cdlerechim.com.br. E as cotas daí, então, para cobertor de casal é R$30 e para 2 cobertores de casais é R$50. E também as pessoas podem realizar, então, essa doação, né? Como eu falei, então, ali nas lojas e principalmente agora, né, que o inverno está chegando, é uma ação extremamente importante, né? A gente acompanha bastante as ações da Secretaria de Assistência Social que ajuda aí as pessoas que estão precisando, e os cobertores agora, nesse sentido, são essenciais com a chegada do inverno e muita gente precisando. Então, se você pode doar, né, leve até esses locais ou mande um Pix para ajudar essas pessoas. Exatamente. Lembrar também, Taiane, que na sexta-feira começou a campanha do governo do estado da campanha do agasalho, sim, né? Uhum. E as pessoas também podem fazer a doação nos quartéis do Corpo de Bombeiros, né? Aqui nós temos Erechim, Getúlio Vargas, Corpo de Bombeiros Militar, e também nas sedes da Brigada Militar, que vão estar encaminhando aí para as pessoas, para as secretarias de assistência social, que sabem aí as pessoas que mais precisam. Então, tem mais esses pontos também na campanha estadual ou na campanha municipal. O importante é ajudar, porque o inverno aí tá chegando e fica difícil. E claro, a gente falou dos cobertores, mas outros itens também que as pessoas estiverem precisando, como roupas, né, e outros utensílios também, são bem-vindos. E a gente sempre fala aqui, né, Dani, que a questão assim é se lembrar, né, que as pessoas procuram doar uma roupa quentinha, né, uma roupa de inverno. Tem gente que doa chinelo, calção, camiseta, não que não seja útil, mas a gente tem que procurar doar uma roupa quentinha agora nesses dias de frio, né? É que o pessoal tem aquela ideia de desapegar das roupas, mesmo que elas não sendo do inverno. Então, só para, né, vamos desapegar das roupas que tem aqui. Mas a prioridade é as roupas de inverno, né? E ressaltando também a ideia aqui de Erechim, através do Pix, né? Que o Pix se tornou uma ferramenta extremamente útil nesses últimos meses, né? A gente vê, pouco tempo, né? Em pouco tempo ele deu um boom e a gente consegue agora fazer transações muito rápido, muito fácil e ainda assim ajudando pessoas. A gente vê o Pix sendo usado também agora como uma causa extremamente importante aqui no nosso município, né? É verdade. A gente, quando foi lançado o Pix, era aquela muita preocupação, né? Será que isso vai ser seguro? Será que isso vai funcionar? E agora a gente vê, né, a rapidez que é o processo e a seguridade que ele se tornou. Então é muito bacana essa iniciativa tecnológica. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês mais uma informação de segurança pública, que é uma história que chocou aqui o litoral norte do estado. Olha, um bebê foi socorrido com intoxicação com cocaína aqui no Rio Grande do Sul. Uma criança de 11 meses foi atendida no Hospital Santa Luzia, lá em Capão da Canoa, após dar entrada com um quadro de intoxicação por cocaína na madrugada do último sábado. Conforme a Brigada Militar, por volta das 4h15 da manhã, os pais levaram a criança até a casa de saúde relatando que ela estava passando mal após eles terem encontrado uma sacola plástica com drogas na boca da criança. Os policiais foram chamados pela equipe do hospital e confirmaram se tratar de cocaína. A mãe do bebê, que tem 35 anos, e o companheiro dela de 36, foram presos. Eles vão responder pelo crime de tentativa de homicídio. A criança foi atendida e, segundo informações, o estado de saúde dela é considerado nesse momento estável. Olha, impressionante. Que absurdo, né? A gente vê essas coisas acontecendo em filmes, né? Em séries, né? Na Netflix, mas choca a gente quando vem pra realidade. Muito, ainda mais com crianças assim tão pequenininhas, né, 11 gente? meses apenas ainda. Bem triste. É um absurdo. Gente, olha só, tem mais pessoas participando conosco. Temos aqui o comentário da Sheila. Ela diz o seguinte: eu gostaria de uma entrevista. Tem eu e várias mulheres querendo protestar uns lotes. Que o ganhador mora em Erechim e trabalha lá e ganhou o lote. Foi uma compra de votos. Isso não pode ficar assim. Tem que acabar com essa patifária. Tá aí a manifestação da Sheila. Temos também a participação da Ruane, que diz o seguinte: que a CPI mostre a verdade das atitudes negligentes do presidente, né? O que a Dani falava da CPI, ela comentou aqui. Temos também Fabiano Cleusagatti.
que eu conheço. Bom dia a todos, equipe da TV, bom dia. Ótima semana a todos, ótima semana também. E aí, mais gente participando, né? A Marli também dizendo bom dia, muita gente aí se manifestando, né? Dizendo o que acha das notícias e também deixando aí a sua manifestação, né? Das coisas que estão acontecendo, Dani. Perfeito. Trazendo uma notícia em nível internacional, a Nigéria, ela proíbe a entrada de passageiros procedentes do Brasil, Índia e Turquia. A medida não será aplicada aos passageiros que apenas fizerem escalas nesses países. A Nigéria proibiu a entrada de passageiros não nigerianos que passaram por Brasil, Índia ou Turquia nas 2 últimas semanas para limitar a propagação do coronavírus, anunciaram as autoridades de saúde neste domingo. A proibição de viagens não será aplicada aos passageiros que apenas fizerem escalas nesses países, explica o comunicado divulgado pelo Comitê Presidencial de Luta contra a Covid-19. Na semana passada, eu trazia informação que o Brasil, também a África, estavam sendo agora considerados como o epicentro, a Índia, o epicentro dessa nova rodada de coronavírus aqui no nosso, em questão do globo, né? Então a gente vê que agora, mais uma vez, a gente está sendo aí barrado em alguns lugares, né? Por o Brasil também estar nesse impasse em relação à vacinação. A gente está vendo que está demorando cada vez mais. Os calendários que a gente trazia no começo do ano, da gente estar até setembro com a vacinação extremamente avançada. A gente vê que já não é mais esse calendário. A gente já vê que é um cenário que vai se expandir ainda mais. E rolava uma brincadeira na internet, uma brincadeira que, querendo ou não, é séria, que nós, ali da nossa faixa etária, né, dos 27 até os 18 anos, a gente vai estar sendo vacinado em 2025, se continuar nesse mesmo ritmo. Então a gente vê que a gente precisa cobrar ainda mais, né? Lembrando que ano que vem é ano de eleição, a gente já viu a manifestação nesse final de semana e a gente viu também que o pessoal às vezes não está sendo relapso em relação a isso, né? No Brasil inteiro, a partir das manifestações do final de semana, a gente viu que teve problema com o não uso de máscara, as aglomerações, brigas. Então, querendo ou não, esses cenários todos vão prejudicando não somente nós, né? Nosso pequeno grupo, mas também para fora do Brasil, né? Vai chegar um momento aí que a gente não vai conseguir nem fazer as nossas exportações, talvez, ou alguma coisa do tipo relacionada à economia. Recentemente eu conversei com a diretora da Fraport, que é uma empresa que dirige, é uma empresa alemã que administra os aeroportos de Porto Alegre e Recife aqui no Brasil, né? Ela falava que o único aeroporto no mundo que não deu prejuízo na pandemia foi os aeroportos da Fraport no Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil continuou viajando. As pessoas continuaram usando avião, enquanto na Alemanha, na Bolívia, na China que eles têm, fecharam as fronteiras e acabaram, o Brasil continuou viajando. E agora vem o preço dessa história toda, né? De que as pessoas não se cuidaram, as pessoas não tomaram consciência da situação, assim como na Índia, né? Que a situação é muito pior, mas está aí entre Índia, Brasil e os Estados Unidos, que agora está aí vacinando todo mundo, mas mesmo assim a população é muito grande e os casos seguem aí, né, sempre disparando aí, né? Então a situação é bem complicada, mas vamos acompanhar. E falando de vacinação, gente, o Rio Grande do Sul então recebeu um novo lote com mais de 22 mil doses da Coronavac, né? Dados das prefeituras e também da Secretaria Estadual de Saúde apontam que faltam, como nós comentávamos, 460 mil imunizantes para completar a vacinação de quem recebeu a primeira dose ainda lá no dia 20 de março, né? Informação aqui do G1, então, o Rio Grande do Sul recebeu no sábado, né? E na sexta-feira, o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul afirmaram que 490 dos 497 municípios do estado interromperam a aplicação da segunda dose da Coronavac pela falta de imunizantes, que é uma realidade, né, Leandro, que a gente acompanha aqui em Erechim. Desde a semana passada está faltando vacina da Coronavac para quem precisa fazer a segunda dose, mas a previsão é que chegue, né, nesta segunda-feira. Exatamente, a nossa previsão é que o governo do estado, né, informou que 22 mil doses de vacina chegaram ao estado na sexta.
mas nós temos um déficit de 476 mil, como você falou. Então, 22 mil é muito pouquinho, né? Sim, muito pouco. E daí a gente tem a divisão também aí para as regiões do estado. Porto Alegre fica sempre com a maior faixa, porque teria o maior nível de população, né? Então, acaba ficando com a maior quantidade e a gente vai receber uma quantidade de doses, mas muito pequena ainda nessa segunda-feira. A expectativa é que até o final da próxima semana, até o dia 10, o estado venha receber mais vacinas da Coronavac. Mas, Tayane, está dando uma confusão aí que muita gente está vendo que hoje começa a campanha de imunização das pessoas, na verdade já começou na sexta, das pessoas que têm comorbidades, né? Então daí começou aquela faixa etária, 59, 55, e tem gente que está com 55, tá achando, não, eu vou lá me vacinar. Mas atenção, gente, é só para as pessoas que têm comorbidades, né? Ou seja, pessoas que têm leucemia, as mulheres grávidas também podem se vacinar, as mulheres grávidas por qualquer idade, as pessoas com síndrome de Down também, mas as pessoas aí que têm diabetes, essas outras doenças que podem ter aumentar suas causas, né, com a Covid-19, então essas pessoas podem se vacinar. Não é a vacinação para todos os grupos. É importante lembrar que até os 60 todo mundo se vacinou. Então, lá dos 100, e aí vai até os 60 anos, todo mundo, independente de comorbidade, o que aconteceu, todo mundo se vacinou. Mas agora vai ser diferente, agora deve começar por etapas. Então, vai ser primeiro as pessoas com comorbidades, há uma expectativa que logo na sequência venham os professores aqui no Rio Grande do Sul, né? E nesse meio tempo aí comece a se abrir mais vacinas, mas a gente vê que tá lento, viu? Tá lento demais esse processo de vacinação. Gente, e atualizando também para quem quer saber a informação aqui de Erechim, a gente tem da prefeitura que é o seguinte, então, para fazer essa vacinação com comorbidades, então, o horário é das 8 às 14 horas, de segunda a sábado, lá naquela central de vacinação, que é na antiga Cotrel. E hoje, especificamente, segunda-feira, 3/5, é para pessoas com 59 anos. Amanhã, na terça, é com 58. Na quarta, com 57, na quinta, com 56 e vai baixando. E na sexta-feira, com 55. Então, como o Leandro falava, é diabéticos, hipertensos, pessoas com obesidade mórbida, transplantados, doentes renais, portadores de cirrose hepática, entre outras doenças. E aí a pessoa tem que comprovar que ela tem essas comorbidades com os atestados de prescrição médica. E quem não tem que ir até a UBS para atualizar essa documentação para conseguir aí fazer essa vacinação. É isso aí. Além da documentação que já era exigida, né? O cartãozinho do SUS, identidade, comprovantes de residência, né? E agora também o atestado médico. É verdade. Daqui a pouco, 10h30 da manhã, tem um Minuto Bom Dia. Ao meio-dia eu te encontro no Bom Dia Notícias. Uma boa semana para você. Boa semana, Thay. Boa semana, Dani. Uma boa semana, Dani. Boa semana, Leandro, Thay, para o pessoal que está nos assistindo. A gente encontra vocês amanhã aqui no Café Bom Dia a partir das 8h30 da manhã. Até lá.